Olá, aqui é Hermes Luiz e a gente vai continuar aqui no nosso método, no nosso curso Mindset Avançado. E a gente vai continuar aqui falando, nessa aula de número, eu acho que é a aula de número 9, tá? Não sei como é que minha equipe vai fazer essa organização, mas de acordo com o que eu vi, é a aula de número 9. E essa aula é os dois lobos que você possui dentro de você. Se eu fosse dar um nome para essa aula, eu perguntaria para você, seria uma pergunta, qual lobo você alimenta? Você sabe que aquilo que você dedica atenção, que você fixa na sua mente, você acaba atraindo para você. Não vou falar sobre lei da atração, nem nada disso. Mas isso já é algo notório para você. Você já sabe já disso. Isso é algo normal já para você. Você sabe que se você tende a pensar só em coisas negativas, geralmente é isso que você vai ter. Se você passa a pender a pensar em coisas positivas, geralmente é isso que você vai ter. E isso, relativamente no que diz respeito ao ser humano, isso é normal quando a gente não tem o controle daquilo que a gente pensa. Quando a gente não tem o controle daquilo que a gente... na verdade, quando a gente não tem o controle, não. Quando o controle ele é inconsciente daquilo, tá? Você tá triste e você acha que, é por causa da situação. Não. É a interpretação que você teve da situação. Você pode mudar. Você pode interpretar qualquer coisa como preto e branco, ou você pode interpretar alguma coisa como um arco-íris. Isso tudo vai depender do quê? De você, das suas experiências, das experiências que você passou, seja ela com negócios, com pessoas, amizades, família, relacionamentos. Tudo isso tende a criar inconscientemente em você bases para que você, quando você sofra uma situação parecida, semelhante que você já sofreu, aquilo vem até você, sua mente traz você para aquilo e fala, peraí, aconteceu isso há tantos anos atrás. Quando aconteceu isso, ele ficou triste. Foi o jeito que eu achei de manter ele, no que diz respeito ao cérebro humano, manter ele vivo, manter ele calmo para que ele não fizesse nenhuma besteira que colocasse a vida dele em risco. Isso é o quê? Isso é um lado seu sendo alimentado. Nesse caso, o lado negativo. Mas você, por exemplo, você pode ter tido boas experiências no que diz respeito ao amor, no que diz respeito a negócios. E qualquer negócio hoje, qualquer pessoa que te faça uma proposta de negócios, você entraria tranquilamente. Por quê? Porque suas experiências foram boas. As referências que você tem são outras. As referências que você tem inconscientes são outras, ou até consciente. São totalmente diferentes do lado negativo. Elas são do lado positivo. Você está alimentando o lado positivo. Então, qualquer coisa que você vai fazer com base nisso, você vai ter essa referência positiva. Então, você tende a criar expectativas boas, criar expectativas de que vai dar certo, criar expectativas de fé, de autoconfiança, de autodesenvolvimento. Você cria a crença em si mesmo de que aquilo que você faz dá certo. Por quê? Porque deu certo. Agora, você tem que entender que isso não é uma obra meramente do acaso. É uma obra de experiências que você teve. É uma obra de produção da sua crença. Quando você muda isso, você muda tudo. Você muda suas referências. Você poderia, por exemplo, pegar as suas referências ruins e colocá-las como... hoje eu tenho experiências boas devido àquelas experiências ruins. Elas foram o aprendizado que eu tive para chegar onde eu cheguei. Foram as escadas, os degraus que eu subi para chegar até aqui. Assim como também com as experiências boas, você poderia colocar elas como... hoje eu tenho experiências boas, hoje eu faço a coisa e dá certo porque eu tive experiências ruins que eu aprendi com elas e eu estudei, eu fui atrás, eu busquei conhecimento. Elas são fruto disso. Elas não são fruto do acaso, obra do acaso. Não, elas são frutos, as minhas experiências boas hoje
são frutos de 500 livros que eu li, 1000 livros que eu li, de 10 negócios que eu quebrei, montei, quebrei, fui para cima, quebrei e hoje eu tenho experiência. Isso é a real. Isso é o que vale. É você entender o que acontece dentro de você. O porquê que você pensa de tal maneira, o porquê que você pensa assim, o porquê que você pensa assado, o porquê que você acredita nisso e porquê que você não acredita naquilo. Por que você acredita que você é capaz de criar um negócio, mas você não é capaz de amar? Por que você acredita que você é capaz de amar, mas não tem capacidade suficiente para criar um empreendimento de alto impacto? Por que você acredita nisso? Na verdade, você pode fazer o que você quiser. Você só precisa achar o meio, a estratégia para fazer aquilo. Você precisa calibrar a sua mente para o sucesso. Mindset avançado, mindset empreendedor avançado. Existem dois lados, dois lobos dentro de você. Um é um lado positivo, o lobo positivo, aquele que vai te ajudar, vai te dar autoconfiança, autoconhecimento, vai querer que você se desenvolva cada vez mais. Esse é o lado positivo, é o lado que quer o seu bem, o lado que quer você bem. Existe também o lado negativo. O lado negativo, ou o lobo negativo, ele vai tentar prender você nas experiências ruins. E em partes isso é bom, por quê? Porque ele vai garantir a tua sobrevivência. Ele vai impedir que, por exemplo, na frente de um revólver você tente algo brusco que você possa acabar morrendo. Você, por exemplo, na frente de um penhasco, você está para cair no penhasco, né? Ele vai impedir esse lado mais do medo, esse lado negativo, esse lado que é do lutar e fugir. Ele vai impedir que você dê um passo para frente e caia do penhasco. Ele vai fazer com que você dê um passo para trás. Então, em partes, ele é bom. Você ter todo o seu lado positivo carregado, ele, em partes, ele é muito bom e ele vai fazer você alcançar o sucesso. Você precisa entender isso, mas você também tem que entender que ele pode matar você. Então, tem que sempre haver esse equilíbrio. Mas no que diz respeito a lutar e correr, ou lutar e fugir, lutar e correr, o que diz respeito a sucesso e fracasso, e lembre-se, não existe essa coisa mirabolante de sucesso é $1 milhão, fracasso é R$1.000 por mês. Não. Entenda, são só resultados. São só resultados. Se você está obtendo um resultado que você não quer, mude o que você está fazendo. Com o tempo, você vai começar a obter o resultado que você quer. Mas você precisa se manter incólume, impávido, imparável, para cima, inabalável. Isso vai manter você num fluxo de positividade que vai te levar aonde você quer. Aonde você quer, mas você precisa manter isso. Mas falando de duas extremidades totalmente diferentes, positiva e negativa, qual é a que vai sobreviver? Aquela que você alimentar. E você já deve ter ouvido isso. Aquela que você alimenta. Você também já deve ter ouvido, com o exemplo que eu dei do penhasco, aquela famosa frase que diz o seguinte: na frente de um penhasco, o melhor jeito de ir para frente é dando um passo para trás. Tá? Isso é óbvio. Na frente de um penhasco, o melhor jeito de você ir para frente é você dando um passo para trás. É você dando um passo para trás. Quando você dá esse passo para trás, você está fazendo o que? Você está garantindo a sua sobrevivência. Você está garantindo a sua sobrevivência. Então, tudo isso tem que ter em equilíbrio. Tanto o seu lado positivo quanto o seu lado negativo, ou o seu lado de coragem quanto o seu lado do medo. Você precisa de ter isso em equilíbrio. Você precisa equilibrar. Mas você precisa detectar quando é que o seu medo está te parando para você não ter sucesso. Tudo que você quer está do outro lado do seu medo. Você precisa enfrentar. As pessoas têm um entendimento do que diz respeito a sucesso e fracasso, como, por exemplo, elas correndo e o fracasso vindo atrás tentando pegar elas e elas tentando alcançar o sucesso e nunca alcança. Tentando alcançar o sucesso e nunca alcança. Na verdade, isso é totalmente ao contrário. Você está correndo
Na sua frente está o fracasso. Você vai ter que passar por ele inevitavelmente. O fracasso te espera. Não é você que espera o fracasso te espera. Você não comanda. Você comanda suas atitudes, você comanda suas crenças, você comanda as suas representações internas a respeito da situação. Mas lembre-se, você tem a sua influenciosfera. O que é isso? As coisas que você pode influenciar à sua volta. Mas você tem que saber identificar aquilo que você pode influenciar e aquilo que você não pode. Aquilo que você tem controle e aquilo que você não tem controle. Quando você tem controle, você controla. Quando você não tem, é obra de outras pessoas ou do que as pessoas chamam do acaso, do destino. Isso você não tem controle. Agora você tem controle da sua representação interna, do seu entendimento, das crenças que são formadas em você a partir daquilo. Aí você tem controle. Então, você corre e você vai passar pelo fracasso, isso é inevitável. Você vai passar por ele. E o que você tem que fazer quando você vai passar por ele? Você tem que aprender o que você conseguir aprender, o máximo que você aprender, tirar o máximo de lição do fracasso. E outra, erre rápido e erre muito. E principalmente se você for novo, erre muito. Errando muito, fracassando muito agora, você vai aprender muito. E você vai alcançar o sucesso muito mais rápido. Com uma bagagem muito melhor, com uma qualidade de querer aprender muito melhor. Mas como que você vai alcançar, como que você vai fazer isso? Primeiro, decidindo o que você quer, correndo atrás disso, passando pelo fracasso e chegando no sucesso. Alimentando o seu lado de sucesso, alimentando as suas crenças positivas, alimentando o seu objetivo principal definido, a sua autoconfiança, adquirindo conhecimento, sabendo que você pode aquilo que você quer, se você dedicar tempo suficiente para aprender isso e para fazer aquilo, não para dar certo, porque você não faz as coisas para dar certo, você faz até dar certo. Aí você elimina, quando você faz as coisas até dar certo, você elimina a possibilidade de fracasso. Você passa por ele até dar certo, mas você não para nele, você chega nele. Quando você faz as coisas para ter sucesso, o primeiro revés, a primeira batalha, a primeira muralha que você encontra, o primeiro problema, você para. Você não continua. Por quê? Porque você fez aquilo para dar sucesso, para ter sucesso. Ele não teve. Você para, você muda. Agora, quando você faz até ter, você vai correr até chegar lá. Você vai andar até chegar lá. Você vai tentar até chegar lá. Isso seja num relacionamento, isso seja num negócio, isso seja em aprendizado, no que você for. Você não pega um carro e você já sai dirigindo. Não, você sai com ele até você aprender a dirigir. Você vai criar controle, como diria Richard Branson, né? Você aprende não seguindo regras. Você aprende andando e caindo. Caindo e levantando. Você aprende na marra, fazendo as coisas, tá bom? Então, essa foi a nossa aula, é um conteúdo um pouco denso, mas essa foi a nossa aula sobre mindset, tá? Mindset, e essa é a aula de número 9, e a gente vai para a nossa próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu comentário, tá? Aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Se essa aula estiver disponibilizada gratuita, você vai poder baixá-la para você ouvir no seu celular, no seu carro, em qualquer lugar onde você estiver. E se também essa aula estiver disponível em outras redes sociais, tá? Geralmente tem em cada curso da Escola Sureb, eu disponibilizo 1 ou 2 aulas gratuitamente para quem quiser conhecer. Tá? Se você não achar essas aulas, você pode pedir para o suporte hermesluiz16@live.com, que você vai receber essa, ou verificando também aqui no site o suporte, que você vai receber essa aula, tá bom? Então é isso aí, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Até mais.